Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Hoje a gente vai mergulhar assim, nos detalhes de uma fonte bem interessante. Uma ministração religiosa, sabe? Cheia de testemunho, ensinamento bíblico. Estamos falando da pregação do pastor Plácido Tomás da Silva. Foi lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, em 14 de setembro de 2025. E a nossa ideia aqui é, explorar as mensagens principais, os temas, né? E também o testemunho que ele compartilhou ali. Vamos destrinchar isso. E olha só, se você curte esse tipo de análise mais a fundo, né? Que tenta entender diferentes discursos, fontes, aproveita para se inscrever aí no canal, deixar aquele joinha, ajuda bastante a gente a continuar. Bom, para começar, a ministração já larga com um contraste forte, né? A nossa fraqueza humana e a força de Deus. A frase logo de cara é: somos todos fraquinhos, mas Deus é forte. Isso já dá o tom, né? E logo emenda na ideia de buscar refúgio nele. Sim, e é interessante notar a estratégia ali, né? Começar admitindo essa fraqueza que todo mundo sente. Isso cria uma conexão imediata com quem tá ouvindo, sabe? E aí, logo depois, ele apresenta a confiança em Deus, com aquela frase: bem-aventurado é o homem que nele confia. Não é só um versículo, é tipo a solução que ele está propondo para essa fraqueza inicial. Funciona quase como a tese principal que ele vai defender e ilustrar durante toda a fala, né? Já prepara o terreno para a passagem bíblica que vem depois. Exato. E essa passagem é aquela bem conhecida de Mateus 14, né? Jesus andando sobre as águas. A ministração reconta a cena toda. Os discípulos, depois da multiplicação dos pães, estão lá no barco, sozinhos, enfrentando uma baita tempestade no meio da noite. Jesus tinha ficado para orar. E aí, de repente, eles veem Jesus vindo, andando sobre o mar. Imagina o susto. E o ponto-chave que a ministração explora é justamente a reação deles. Pensa bem, eles tinham acabado de ver um milagre gigantesco, conviviam com Jesus. Mas aí, quando veem ele numa situação inesperada, assustadora, a primeira coisa que pensam é um fantasma. O medo foi mais forte que o reconhecimento, né? Pois é. Chegaram a gritar de medo. E a resposta de Jesus, que a pregação destaca bem, é para acalmar e dizer quem ele era. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa dinâmica toda levanta uma questão teológica importante, que parece ser o foco ali. A dependência que os discípulos tinham da presença física e esperada de Jesus. A ausência dele no barco, bem na hora da tempestade, parece que piorou a crise de fé dele, sabe? E a conexão que o pastor faz depois com aquela fala de Jesus em João 15, sem mim nada podeis fazer, ganha uma força enorme nesse contexto. Aquela cena no mar vira quase uma ilustração viva dessa dependência. Sem perceber claramente a presença e o poder de Jesus, até os mais próximos, vacilam. Agora, aqui a coisa fica intensa mesmo. A ministração pega essa base para falar fundo sobre o medo. Ele menciona medos gerais, sabe? Superstição, ameaças, perseguição, mas parece que o foco principal é num medo mais interno. Aquele receio de acreditar e declarar a própria libertação. Por exemplo, de um vício, por duvidar que vai conseguir ficar livre, entende? Exatamente. E o jeito que ele articula isso conecta o medo diretamente a uma falha na fé. Não só na existência de Deus, mas na capacidade dele de transformar a sua vida pessoalmente. É nesse ponto que o testemunho pessoal do pastor sobre o alcoolismo entra com tudo. É muito forte. A vulnerabilidade dele ao descrever aquela sensação de convulsão perto de bares, mesmo já buscando a libertação. Isso cria uma empatia muito grande com quem talvez esteja passando por algo parecido. Nossa, ele descreve um beco sem saída muito visceral, né? A percepção de que, se continuasse bebendo, morreria. Mas que a crise de abstinência também podia matar. Terrível. A decisão de confiar em Deus nesse cenário extremo é mostrada não como algo fácil, mas como a única alternativa num dilema de vida ou morte. E essa luta pessoal dele é costurada de forma muito hábil com a história de Pedro tentando andar na água, né? Pedro começa com fé, mas aí olha para a tempestade e o medo volta, e ele começa a afundar. E houve aquela repreensão, homem de pouca fé.
E tem a analogia que o pastor usa do animal no atoleiro, que quanto mais se debate sozinho, mais afunda. Isso reforça demais a ideia central. A nossa força não basta para sair de certas lamas. A ajuda divina é apresentada como essencial. O medo vira esse monstro, né? Uma força que paralisa e que só a fé pode derrotar. A escolha dessas imagens, dessas narrativas, parece muito bem pensada para convencer sobre a necessidade de se entregar e confiar. Voltando lá para as palavras de Jesus no barco. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A ministração parece dar um peso especial nesse sou eu. Ele conecta essa afirmação com a declaração de Jesus lá em Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A mensagem que fica é: aquele que está ali na tempestade não é um fantasma. É a autoridade máxima do universo. Isso tem uma implicação lógica muito forte dentro da visão de mundo que ele apresenta. Se quem está ali é aquele com todo o poder, então o medo, apesar de ser uma reação humana normal, se torna meio que ilógico para quem crê. A tempestade é real, a fraqueza é real, mas o poder de Jesus é colocado como absoluto, superior a tudo isso. Só que a ministração não deixa isso só na teoria, né? Ela enfatiza que precisa ter um ato de vontade, uma apropriação desse poder pela fé, através da declaração: declaro liberto pelo poder do sangue de Jesus. Isso sugere que a fé não é só passiva, sabe? Ela exige uma ação, uma declaração para se manifestar de fato. E essa ideia de transformação pela fé declarada, ela ganha uma prova concreta na segunda parte do testemunho do pastor. Ele pinta um quadro bem sombrio do passado dele. Alguém sem valor social nenhum, que não tinha crédito nem de um palito de fósforo queimado, chamado de perturbador da ordem social, dominado pelo vício, basicamente um caso perdido para os olhos da sociedade, né? É uma autodescrição que não esconde nada da marginalização que ele viveu. E isso faz a virada na história dele ser ainda mais, impactante. Com certeza. Aí ele conta como depois de buscar essa vida nova em Deus, ele consegue um contrato de trabalho importante e justo numa cidade onde a fama dele era péssima. E o ponto mais marcante do relato é ele receber crédito e apoio assim, do nada, do homem mais rico do lugar. Algo totalmente contra a lógica humana, de risco, de confiança, né? A ministração coloca isso claramente como uma ação sobrenatural, uma prova da restauração de Deus. Esse testemunho funciona como a principal evidência prática da mensagem toda. Ele ancora a teologia na experiência real, vivida. Transforma a promessa de restauração em algo que dá para ver, quase tocar. Personifica aquele tema, nem tudo está perdido, sabe? E ilustra bem a passagem de uma vida marcada pela destruição, que ele associa à figura bíblica do ladrão que vem para roubar, matar e destruir, para uma vida com dignidade, com propósito, alinhada com a promessa de Jesus de vida em abundância. A estrutura da narrativa do testemunho, né? Queda e redenção. É um modelo super poderoso que toca fundo nas pessoas. A carga emocional desse relato é palpável. Especialmente quando ele descreve a hora de ir embora da cidade depois de terminar o trabalho. Saí chorando com criança, agradecido a Deus pela transformação. É a imagem de alguém que não sai mais como um excluído, mas como um profissional reconhecido e, mais importante, grato pela mudança radical que aconteceu. Analisando a função disso na ministração, esse testemunho serve para validar tudo o que foi dito antes, teologicamente. Não é só dizer que Deus transforma, é mostrar um exemplo concreto, detalhado. Isso conecta a promessa de restauração não só ao espiritual, mas também ao social, moral, até financeiro. Amplia o alcance da esperança que a mensagem oferece. Já caminhando para o final da ministração, o foco muda um pouco. Vai para a natureza passageira da vida e para o propósito maior de existir. Ele usa aquelas imagens clássicas, né? A vida é como um vapor que aparece e some rapidinho, ou como a flor da erva, que logo murcha. Essa reflexão sobre como tudo passa rápido é um recurso muito comum para fazer as pessoas reavaliarem suas prioridades, né? Ao colocar a audiência de frente com a brevidade da vida, a ministração abre espaço para aquela pergunta fundamental: qual o sentido disso tudo? Se a vida é curta e muitas vezes cheia de sofrimento,
Para que a gente está aqui? E a resposta dada é bem teológica. A criação original do ser humano foi para a glória de Deus. O estado atual de sofrimento, de afastamento, é visto como consequência de uma escolha humana. O homem virou as costas. Então, a vida aqui na Terra é apresentada como um tempo, uma oportunidade para pôr a casa em ordem, para se realinhar com aquele propósito original e se preparar para a eternidade. E o jeito que a eternidade é colocada é bem interessante. A ministração sugere que não é algo que começa só depois que a gente morre fisicamente falando, mas uma condição em que a gente já está, dependendo da nossa relação com o Cristo. A morte seria então só uma transição para a manifestação completa desse estado eterno com ou sem Ele. Essa visão aumenta muito a urgência da decisão, né? Exatamente. Fica um chamado claro para agir agora. Se a vida é curta e as consequências são eternas, a decisão sobre a fé, sobre o relacionamento com Deus, não pode ser adiada. A frase "começa a preparar hoje" resume bem essa urgência. E essa preparação, segundo a ministração, exige sede. Usa aquela analogia de Jesus convidando: "Quem tem sede, vem a mim e beba." Sugere que a busca por Deus pela salvação nasce de uma necessidade que a pessoa sente, de reconhecer que não dá conta sozinha. Sem essa sede, o convite pode não fazer sentido para a pessoa. Isso está ligado diretamente àquela orientação de prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem é clara: as preocupações desta vida, que é passageira, devem ficar em segundo plano em relação à questão eterna. A argumentação toda leva a essa conclusão de forma bem consistente. Então, resumindo tudo isso, o que a gente tira dessa análise da ministração do pastor Plácido Tomás da Silva? Emerge uma mensagem bem coesa, né? Sobre como lidar com a fraqueza, com o medo, que fazem parte da gente. A resposta que ele oferece é a fé ativa, a confiança no poder total de Jesus Cristo, um poder capaz de transformar a vida de forma radical. Essa ideia é sustentada pela interpretação da passagem de Jesus andando sobre as águas e, de forma muito importante, pelo testemunho pessoal de transformação profunda do próprio pregador. É uma mensagem de esperança, de restauração e um chamado urgente para definir o propósito da vida diante da eternidade. De fato, a força da ministração parece estar justamente nessa combinação: a autoridade da Bíblia com a vulnerabilidade do testemunho pessoal. A narrativa vai tecendo esses fios: fraqueza, medo, fé, poder divino, transformação radical e a urgência do fim dos tempos, de um jeito que busca não só informar, mas convencer e levar à ação. Uma reflexão que talvez fique aí para a gente pensar é como essa dinâmica entre reconhecer a própria impotência e ao mesmo tempo declarar confiança num poder maior se manifesta nas tempestades e nos medos de cada um de nós. E o que significa na prática dar um passo sobre as águas no nosso contexto pessoal? Fica a reflexão. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.